A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, Rádio Rural, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Agora, no Evangelho de hoje, Jesus está sendo acompanhado por multidões, por seus discípulos, por pecadores, por publicanos, fariseus, os grupos existentes na época de Jesus, religiosos, legalistas, exploradores. E Jesus aproveita para contar uma parábola desse gerente desonesto. Essa parábola a gente só encontra no Evangelho de São Lucas, porque uma das características do Evangelho de São Lucas é justamente mostrar a misericórdia de Deus para conosco. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E esta parábola do gerente que era desonesto é muito difícil da gente entender. Às vezes há muitas pessoas que perguntam o sentido, né, a maneira do dono. O dono aqui, o patrão, representa Deus e elogia, né, a maneira como ele fez quando ia ser despedido do emprego. O patrão chamou e disse que ele ia sair porque não estava gerindo bem os seus negócios, o negócio do patrão, né, os bens materiais, as riquezas. Então o gerente caiu em si, né, e foi pensar o que fazer. E o que ele pensou, foi que ele refletiu, é que ele não tinha mais condições de trabalhar a terra, não é? Até mesmo de pedir esmola, tinha vergonha de sair pedindo ao povo. Ele era muito famoso, conhecido. Geralmente é um destaque social, né, ser gerente. Pois bem, aí o que é que ele pensou? Em chamar os devedores do patrão. Quando chegou o primeiro, devia 100 barris de óleo, ele disse: escreve 50. Agora, o outro devia
100 medidas de trigo. Aí escreve 80. E diz aqui o texto que o senhor, no caso o patrão, elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Então é esse elogio aqui que às vezes a gente pode pensar que é porque ele fez uma corrupção, né? Pode dizer assim, mas não. Ele já tem um estudo, da exegese do texto, que aqui também o administrador tinha direito, pelo que vendia, a uma espécie de percentagem. Quando a gente vai para um restaurante, a gente se senta à mesa, vem o garçom, nos serve, No final a gente pede a conta, não é isso? Aí vamos dizer que a conta deu R$900. Aí 10% é do garçom, não é isso? R$90 fica para o garçom. Então, aqui é mais ou menos isto. O gerente tinha direito a uma percentagem dos negócios. Aí aqui ele apenas usou aquilo que era direito seu. Ele foi desonesto enquanto não administrou bem a riqueza do patrão. E por isso que nesse sentido ele é elogiado, porque ele também fez assim a sua maneira de, pensando no que ia acontecer com ele, a sua caridade. É tanto que no texto aqui de São João Crisóstomo diz assim: o feitor infiel, contudo, perdoa os devedores, seus companheiros, o quanto devem, fazendo deles o remédio para seus males. É tanto que já sei o que hei de fazer para que, quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. Isto é, todo aquele que, prevendo o próprio fim, desafoga o peso de seus pecados com boas obras, perdoando o que lhe deve ou dando a esmola aos pobres, e distribui generosamente os bens do seu senhor. Esse granjeia amigos que haverão de testemunhar em seu favor diante do juiz, não, porém, com palavras, mas pondo a lume as boas obras que praticou. Olha como é interessante. A impressão é que a pessoa estava totalmente errada e condenada, e ela termina com a sua inteligência usando recursos, louváveis. Portanto, nós também estamos nos preparando para nos apresentar diante do Senhor, que vem para nos julgar. E Jesus nos ensina que devemos estar atentos para aproveitarmos a oportunidade da salvação que Deus nos oferece, procurando os melhores meios para alcançar essa salvação. Então o Evangelho de hoje ele ajuda muito, através dessa parábola, a mostrar como nós temos jeito e como podemos fazer para alcançar a vida eterna. Rezemos dizendo: ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos o dom de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas 16, do versículo 1 ao 8º. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.